Só me avisa quando tiver Boa tarde dentro. a todos os colegas aí, boa noite a todos que nos assistem, nos acompanham nas nossas lives semanais da subseção de Bento Gonçalves. Hoje é um privilégio a gente ter aqui o professor, eu não tive o privilégio de ser teu aluno, mas o professor Jefferson Dietz Marim, para tratar conosco de um tema de extrema relevância, que é as tutelas de urgência no cenário da pandemia. E, professor, sem muitas delongas aí, vou te chamar de Jefferson, que é um prazer te ter aqui. Eu me chamo de Rodrigo aí, que nós estamos entre amigos e vamos fazer um bate-papo muito bom sobre as tutelas de urgência na época de pandemia. Seja bem-vindo, professor. Perfeito. Meu muito boa noite a todos. Cumprimentar especialmente ao Rodrigo, meu colega, nosso presidente da OAB, agradecer o convite, né, para esse bate-papo sobre as tutelas de urgência nesse período de exceção, né? Nós vivemos realmente, como já estamos testemunhando, um dos períodos de maior exceção em termos de vigilância sanitária, né? Em termos de economia, de influência na economia, seguramente um dos maiores, e em termos jurídicos, nós ainda não tivemos, a meu juízo, uma resposta clara do Poder Judiciário acerca de eventuais decisões em caráter excepcional decorrentes exatamente desses efeitos sanitários e econômicos do período de pandemia. Veja que, evidentemente, nós temos aí uma regulação bastante significativa, né? Que aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, estabeleceu um sistema de bandeiras, mas naquelas atividades relativas a contratos de prestação de serviço, relativas a contratos de locação, as próprias relações de trabalho, nós não tivemos no direito material, veja que no direito processual, com exceção da suspensão dos prazos forenses e algumas outras normas de caráter muito pontual, praticamente não houve edição de normas nesse sentido, né? Mas no direito material também não são muitas as normas que estabelecem exceções para o aviamento de decisões e, mais precisamente, para as tutelas de urgência, né? Nós tivemos, no dia 27 de maio, agora, a Lei Complementar 173, que suprimiu a incorporação de vantagens havidas por tempo de serviço a todos os servidores públicos num determinado período, que vai até o final do ano que vem, né? Dentre outras alterações, essa lei complementar, parece-me, poderá gerar alguns debates, porque o poder público tem registrado posições distintas a respeito, né? Há, inclusive, um parecer do próprio Senado da República, da assessoria jurídica do Senado da República, que chancelou, né, essa lei complementar, e também da AGU, no sentido de que a norma abrangeria apenas as vantagens decorrentes do transcurso do tempo. Aqueles benefícios que, além do tempo, como quinquênios, triênios, quadriênios, tivessem um requisito de mérito, como, por exemplo, conclusão de curso de graduação, outra qualificação, não estariam abarcados pela Lei Complementar 173. Então, aí nós temos seguramente uma possibilidade de que venham a ser interpostas medidas, inclusive se socorrendo da tutela antecipada para fins de suspender esse período de vacância de contagem das vantagens dos servidores públicos. Tivemos também a lei do auxílio emergencial, mais conhecida, né, com uma série de debates, um pouco atravancada ainda, com uma finalidade social. A lei que viabilizou o pagamento parcial de salários, que também tem gerado uma série de problemas em relação ao cadastramento, né? Tem
sido comum uma grita das empresas no sentido de que o cadastramento eletrônico não tem se viabilizado, o que remete para um cadastramento manual, e aí nós poderemos sim ter realmente um fluxo de demandas interessante para evitar a incidência de multas, porque essa norma, além do parcelamento, tem a possibilidade não só de salários, mas de FGTS, e na medida em que a Caixa Econômica Federal não viabiliza uma plataforma de acesso efetivo para o cadastramento eletrônico e remete ao manual, poderemos ter demandas nesse sentido para fins de buscar essa reparação, né, decorrente de penalidades indevidas e até, eventualmente, alguma questão de dano moral, né? Também temos um projeto de lei federal, parcialmente aprovado, ainda debatido, que diz respeito aos contratos, mas pouco se viu no que toca às aplicações desses dispositivos. Esperava-se, por exemplo, que em relação à lei de locações, houvessem janelas para que o Poder Judiciário pudesse modificar suas decisões, especialmente em relação às medidas de urgência decorrente do despejo, né? Mas a lei federal não regulou isso de uma maneira pormenorizada. Portanto, não tivemos avanços significativos nesse sentido. Além disso, nós temos normas que tratam dos contratos em geral, de contratos bancários, de contratos de prestação de serviço, propriamente dito, de planos de saúde e, quiçá, a que mais se aguardou e um dos setores mais atingidos, isso um efeito natural, por essa pandemia, tenha sido o setor aéreo, né? Existe um universo muito significativo de demandas nesse sentido, especialmente em razão daqueles usuários que haviam aprazado viagens no período de pandemia, né? E o cancelamento dos voos acabou impedindo esse deslocamento, e que tem buscado em juízo, também por meio da tutela antecipatória, o protelamento do prazo para a aquisição dessas passagens. O que tem se visto na jurisprudência majoritária é que o judiciário revela certa timidez ainda em protelar os prazos única e exclusivamente em decorrência do período da pandemia, né? Mas tem sido sensível em absorver situações em particular que dizem respeito, por exemplo, a questões de saúde dos usuários, né? E o acréscimo de outros fatores de imprevistos, além do próprio período de pandemia. E, professor, até aproveitando o que claro. tu falaste da questão da aviação, né, que ontem nós tivemos a notícia da Avianca Airlines, né, entrando em recuperação judicial também, né, ou não, falência, quem entrou em recuperação foi a Latam, né. A Latam. Então, é verdade. O impacto é enorme, né. É bem observado, Rodrigo. O mercado aí tem clamado por uma norma de socorro, digamos, ao setor aéreo, né. A Avianca, em verdade, já não vinha numa situação financeira muito boa antes da pandemia, né? Já se anunciava uma série de intercorrências econômicas. Então, essa notícia recente de falência da Avianca vai seguramente gerar, além de transtorno, prejuízo a uma grande gama de consumidores, e a Latam, que já teve a sua recuperação judicial lá na matriz americana, né? E tem uma indefinição em relação à franquia, à extensão latina, não se sabe ainda o certo que vai acontecer, então há uma expectativa também, até porque a Latam responde por uma fatia extremamente significativa do setor aéreo, né? Então aí nós podemos, sem dúvida, ter desdobramentos desagradáveis aos usuários,
por força dos efeitos naturais da falência, né? Uma vez decretada, é evidente que não se tem êxito em saldar todos os débitos, né? Então, isso parece ser evidente. Bom, de uma forma muito rápida, realmente eu procurei aí fazer uma junção breve dessas normas de direito material, exaradas nesse período da pandemia, e que tem também influência processual, mais precisamente no que tange as tutelas de urgência, né? E que podem gerar decisões de caráter excepcional. É importante nós resgatarmos aqui um pouco do conceito matricial da tutela antecipada e da cautelar, que experimentaram realmente alterações profundas no novo Código de Processo Civil. Esse é um tema sempre um pouco encardido, digamos assim, para os concurseiros, para quem milita na advocacia, né? Especialmente no que toca à distinção entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, mas, a meu juízo, nós vamos encontrar a resposta clara e evidente para essa situação no magistério do professor Ovídio Batista da Silva, com quem eu tive o privilégio de conviver, de escrever, de ser orientado, né, e de estudar. Então, o professor Ovídio, lá no ano de 1983, num congresso da PUC, aqui de Porto Alegre, numa proposta que tinha duas laudas, ele propôs um embrião da então denominada tutela de urgência, não tratada pelo novo CPC. E o propósito original do professor Ovídio, ele dispensava o perigo da demora, que foi requisito no CPC de 73 e que é requisito no CPC atual, né? Agregando-se um outro requisito, né, que é a ideia do risco ao resultado útil do processo. Então, o perigo da demora, o risco ao resultado útil do processo. Então, originalmente, quando o professor Ovídio apresentou essa proposta, ele dizia que a tutela de urgência, para ser deferida, bastava que atendesse um requisito. O requisito do argumento razoável. O requisito da verossimilhança, da quase certeza, da quase verdade, né, da aparência da verdade. Não era o perigo da demora o grande motivador da concessão da tutela de urgência. Isso depois foi modificado e um sujeito chamado Kazuo Watanabe, de uma forma sorrateira, apresentou uma alteração ao CPC, Kazuo Watanabe, processualista vinculado lá à PUC de São Paulo, sem sequer mencionar a ideia original que o professor Ovídio tinha apresentado nesse grande congresso de processualistas realizado em 84 aqui na PUC de Porto Alegre, né? E aí o Watanabe traz como requisito para a tutela antecipada, além da verossimilhança do direito, ou seja, a aparência da verdade, que estava na proposta original, o perigo da demora e, pasmem, a prova inequívoca. Ora, aí nós temos um grande equívoco, felizmente corrigido pela jurisprudência depois, porque se há verossimilhança, que é a aparência da verdade, nós não precisamos de prova inequívoca. São evidentemente conceitos antagônicos, né? Então a jurisprudência posteriormente corrigiu isso, mantendo apenas o requisito da verossimilhança, né? Ao fim e ao cabo, tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, elas têm o objetivo de fazer uma gestão do tempo, né? Uma gestão do tempo. Ora, um dos grandes problemas que nós temos
no nosso processo, não só contemporâneo, mas ao longo da história, né? Claro, diferente era lá no período romano, no Código de Justiniano, onde os éditos eram escritos, né, no átrio do foro, e as demandas eram pequenas, mas quando nós chegamos na modernidade, um dos grandes problemas que que passou a ocorrer, né, foi a morosidade, né, e essa é um dos calcanhares de Aquiles que nós temos do processo atual. E essa gestão do tempo, as tutelas de urgência tentam fazer exatamente antecipando as decisões, no caso da tutela antecipada, ou protegendo o resultado, a pretensão de uma decisão futura, no caso das tutelas cautelares. Veja que nós temos, à luz do CPC, as tutelas provisórias como gênero e como espécie a tutela antecipada e a tutela cautelar. A tutela de evidência não é considerada uma tutela de urgência, até porque não atende ao requisito do perigo da demora para a sua concessão. Por isso não é classificada como uma tutela de urgência. A meu juízo, o CPC teria classificado de uma forma mais feliz as tutelas antecipada e cautelar se tivesse denominado a tutela antecipada de tutela provisória e a tutela cautelar agregando-se o caráter de temporalidade, né? A tutela de urgência geral, a regulação geral da tutela de urgência do artigo 300, que regula a antecipada e a cautelar, traz como requisito a verossimilhança do direito, ou, para usar a dicção do novo CPC, a probabilidade do direito. Então, veja que não se impõe ao autor da ação o ônus de esgotar a prova sobre o fato alegado, e sim de trazer um indício suficientemente forte a convencer o juízo a conceder a medida. E, como segundo requisito, o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nós temos um resgate importante no novo CPC, que está no artigo 357 e que trata do despacho saneador. Esse instituto, tratado de uma forma magnífica pelo professor Galeno Lacerda, professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estava no CPC de 39, sumiu no de 73 e foi resgatado no atual Código de Processo Civil. E diz o dispositivo que o julgador, nesse despacho que chama à ordem o processo, deve primeiro resolver as questões processuais pendentes, se houver. Veja que aqui nós temos um avanço importante em termos de efetividade do processo. Antes do novo CPC, era muito comum os julgadores delegarem para o momento do mérito o exame das arguições preliminares. Então, deixo para apreciar a matéria preliminar por ocasião do mérito, da sentença. Vamos imaginar que um processo movido, sei lá, contra uma entidade de saúde, um fabricante de um determinado aparelho, nessa época do Covid, enfim, se tenta responsabilizar, né, um ou outro, e há uma discussão em relação à legitimidade passiva. Nesse caso, o processo iniciava, havia instrução testemunhal, prova pericial, quesitação suplementar, muitas vezes impugnação dessa prova pericial, e um processo que poderia levar aí tranquilamente no primeiro grau 7 ou 8 anos. O juiz, afinal, numa sentença de uma lauda, dizia: extingo o processo sem julgamento de mérito,
porque acolho o pedido de ilegitimidade passiva. Um absurdo. Veja que muitas vezes isso não é um equívoco do advogado que aviou ação contra os demandados equivocados. É uma fundada dúvida da jurisprudência, por vezes que só vai ser sanada no STJ lá adiante. E o juiz produzia a instrução em todo o processo para, no final, acolher a preliminar. Agora o despachinador acabou com isso. Chama a ordem, julga a preliminar e eu posso me insurgir contra essa preliminar do ponto de vista recursal. Né? Então veja que isso também provocou uma interferência importante no âmbito das tutelas de urgência, né? Que muitas vezes tem relação com matérias de caráter preliminar. E, professor, tanto que por vezes o próprio juízo está chamando para as audiências de saneamento, né? Uhum, exatamente. Nos casos, quando a gente tem as tutelas de urgência, pedem para fazer uma audiência de saneamento para poder decidir sobre o pedido da tutela, né? Para compreender melhor, às vezes, né? Esse foi um resgate importante, porque, percentualmente é difícil identificar isso, mas eu acho que seguramente mais de 90% das tutelas de urgência são concedidas inaudita altera partes, né? Então não há o hábito do juízo em produzir aí uma audiência de justificação prévia, ou Sim. menos aprazar uma audiência para o saneador, né? Eu acho que isso dá qualidade para a decisão, né? Permite que as partes debatam, tragam os argumentos, fortalece a oralidade do processo, né? Tão massacrada na história do nosso processo, a ponto de nós não termos nenhuma linha no CPC tratando de memorial, né? Só falando de debates orais, e essa ferramenta do memorial ter se tornado uma praxe da prática forense, exatamente porque nós amamos o direito escrito, né? E, portanto, os debates orais ficam relegados a segundo plano, né? Porque muitas vezes tem aí o advogado correspondente que tomou conhecimento da causa pouco tempo antes, né? Existem situações que atravancam um pouco isso, né? Então, acho que são realmente evoluções importantes. Bom, esse mesmo artigo 357, ele diz que o juiz deverá delimitar as questões de fato que serão objeto da prova, especialmente os meios admitidos, definir a distribuição do ônus da prova e também delimitar as questões de direito relevantes. Bom, isso também resolve, ou espera-se que resolva, um problema que nós tínhamos antes do novo CPC, que era o seguinte: se fazia a audiência de conciliação, né, e não se tratava de prova, posteriormente o juiz aviava um despacho para que as partes declinassem as provas que pretendesse produzir esse despacho, por vezes levava tempo para ser publicado no cartório, né? Depois as partes tinham ciência e declinavam algum tempo depois as provas. Às vezes se perdia 4, 5 meses, quando não mais, num processo. O artigo 331 do CPC de 73, ele já dizia que o juiz deveria delimitar essas provas na audiência preliminar. Não se cumpria isso. Pela tradição de quase que uma relação concubina, espúria, né, incestuosa com a condenatio romana. Nós temos um processo ordinarizado que opta pela segurança em detrimento da efetividade. Isso é uma tradição do nosso processo. Agora, com o despachinador, espera-se que realmente o juízo, então, delimite os pontos controvertidos
se produz a prova a respeito desses pontos controvertidos, né? E, a partir daí, as partes indiquem as provas que têm interesse em produzir, né? Então, acho que importante essa questão do despacho saneador como um avanço em termos procedimentais. Qual é o grande problema que nós temos em relação à efetividade do processo hoje? Ele está exatamente na ação condenatória, né? Veja que quando nós havíamos hoje uma ação indenizatória, uma ação de acidente de trânsito, qualquer ação no âmbito da responsabilidade civil, o que se tem é uma expectativa de direito na hipótese da ação ser julgada procedente. Porque pelo tempo do processo e pela possibilidade de desfazimento de patrimônio demandado, ao final, realmente pode não se alcançar nada, não se ter o bem da vida em mãos. Quais são os instrumentos, em termos de tutela cautelar, alcançados pelo novo CPC, alguns novos, outros não, né? E vale lembrar aqui que nós tivemos a implosão das cautelares nominadas no novo CPC, mas isso não quer dizer que não se possa lançar mão da nomenclatura anterior, né? O que nós não temos mais é o procedimento cautelar específico, né? O procedimento da tutela antecedente e incidental, ele é comum à tutela antecipada e à tutela cautelar, né? Então não há mais procedimento específico para a tutela cautelar. Tanto que se criou a chamada ação de tutela antecipada, né? Eu posso apresentar um pedido de tutela antecipada de maneira antecedente, depois em 15 dias emendar a minha inicial, apresentando o que seria a petição, né, principal, a minha petição inicial do processo. Então se unificou o procedimento da tutela antecipada e cautelar, se implodiu o procedimento específico da tutela cautelar e se unificou também os requisitos de concessão das duas tutelas de urgência, da antecipada e da cautelar, que passaram a ser os do artigo 300. A probabilidade do direito, né, e o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo. Mas voltando à reflexão que eu propunha, realmente nós temos esse problema de efetividade, de alcançar êxito numa ação ordinária, numa ação condenatória. Que ferramentas o Código de Processo oferece em relação a isso? Primeiro, a hipoteca judicial, né, ali do 495. A possibilidade que eu tenho de averbar a minha sentença no registro de imóveis ou no órgão de registro de veículos, para o fim de que, na hipótese do devedor vender, eu ter a certeza de que estará caracterizada a má-fé. Essa hipoteca judiciária, ela acaba com a ação pauliana, né? Ela acaba com a possibilidade de que o terceiro sustente boa-fé. E veja que eu posso averbar a minha sentença lá no registro de imóveis e no Detran, mesmo quando a decisão for genérica, né? Mesmo quando estiver pendente o pedido de cumprimento provisório de sentença, e o CPC ainda deixa claro que a hipoteca judiciária poderá ser realizada por mera apresentação de cópia da sentença perante o cartório do registro imobiliário, independentemente de ordem judicial,
de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Então vejam que esse instrumento que está fora das tutelas cautelares, né, mas ele tem exatamente esse objetivo de dar efetividade para a ação ordinária, ele pode ser averbado no registro de imóveis e também no DETRAN com mera cópia da sentença, né, garantindo, portanto, o direito de preferência do credor autor da ação e também registrador dessa hipoteca judicial. É evidente aqui que se presume a boa-fé. Ou seja, se posteriormente houver a demonstração de que aquela sentença não tinha esteio razoável, houver uma reforma recursal, terá o credor dessa hipoteca judicial que ressarcir em perdas e danos o prejudicado, né? Aquele que foi vítima da hipoteca. Temos também a possibilidade de constituição de capital, que se dá igualmente na sentença para o fim de que, em obrigações que envolvam alimentos, se traga um bem conscrito a fim de garantir esse pagamento futuro, né? Então, poderá aqui o juiz, né, a pedido da parte, determinar que se vincule um bem em valor suficiente à condenação relativa aos alimentos para os pagamentos futuros, o que posteriormente, inclusive, poderá, veja que, né, a dicção do Código de Processo é clara, poderá ser substituído pela inclusão em folha de pagamento. Então, ou se vincula o bem para pagar essa verba futura de alimentos, ou inclui a obrigação em folha de pagamento, constituindo aí uma faculdade do julgador. Antecipando um pouco e vindo para o início do processo, e aí nós temos a possibilidade de que a cautelar, né, seja requerida em sede de inicial ou de maneira incidental no curso do feito, nós temos as cautelares de protesto contra alienação de bens, de sequestro e de arresto, né, cautelares nominadas do antigo CPC, que não tem mais procedimento próprio, mas que estão rígidas no novo CPC e que alguns têm juntado numa única nomenclatura, que é a cautelar de indisponibilidade de bens. Então, a possibilidade que eu tenho, comprovando que o demandado está a dilapidar o seu patrimônio, está a adotar conduta temerária, e juntamente com isso, demonstrar que o meu direito, que a minha alegação é razoável, né? Com esses dois requisitos, a possibilidade que eu tenho de assegurar já no início do processo a emissão de um mandado pelo juízo, que seja averbado novamente no registro de imóveis, no DETRAN, para que aquele bem fique conscrito até que a minha ação ordinária seja concluída, e exatamente com o propósito de evitar que lá no futuro eu não venha a deixar de ter êxito na pretensão final da minha ação indenizatória. Uma novidade em termos de efetividade da ação, e que está, na verdade, no título da execução, novidade em termos, porque se repetiu uma previsão anterior, mas ela foi mantida, mas que se revela muito interessante, é a possibilidade do 828, que o autor da ação de execução, ou mesmo do cumprimento de sentença, né, tem de averbar no registro de imóveis ou no registro de veículos essa execução autônoma ou esse cumprimento de sentença. Isso vai estabelecer o marco inicial da fraude à execução, né, e a partir dessa data,
antes mesmo da penhora, que por vezes levava muito tempo para ser constituída, havendo qualquer tentativa de desfazimento do bem, nós temos a presunção de má-fé e a caracterização clara da fraude à execução. Né? Caracterização clara. Bom, além disso, o que é que o CPC nos oferece para tentar garantir que o autor de uma ação ordinária que tem uma sentença favorável receba a sua condenação. Né? Receba a sua condenação. Nos resta só a ação pauliana, que está fora do âmbito da tutela cautelar. E a ação pauliana tem como requisito o concilius fraudes, a ideia de demonstrar que há participação não apenas do alienante, do devedor, mas também que houve má-fé de parte do adquirente. Então, essa necessidade de um binômio probatório dificulta naturalmente muito o êxito da ação pauliana, né? Bastante. Claro que a ação pauliana ela será uma ação pós-simulação, pós-fraude, né? Pós-negócio realizado, e não como a cautelar, que tem um caráter preventivo, né? E que visa assegurar o êxito futuro do processo. Bom, é importante também nós identificarmos a distinção precisa entre a tutela cautelar e a tutela antecipatória, exatamente porque o novo CPC, ao não mais nominar as tutelas cautelares, impôs ao autor da ação o dever de identificar qual a tutela adequada para o alcance do direito postulado naquele processo determinado. E aí parece fundamental a identificação da oposição existente entre a teoria de Calamandrei e a teoria de Ovídio Batista da Silva. Para Calamandrei, o processo cautelar tem a função de proteger o processo principal. Ele prepara o terreno para o procedimento definitivo. Ele é, portanto, processo a serviço do processo. Né? E ao passo que o Ovídio Batista da Silva insere a tutela cautelar no âmbito da simples segurança. Veja que, para o professor Ovídio, o objetivo da cautelar é assegurar direito, sem jamais satisfazer. Portanto, ele exclui a tutela cautelar do âmbito das ações satisfativas. Quando nós temos, portanto, uma antecipação da sentença ao final, ou de parte dessa sentença, ou como diria o próprio professor Ovídio, nós tiramos um pedacinho do mérito da sentença do final e colocamos no início, no meio do processo, seja lá onde for, aqui nós temos uma antecipação de tutela, uma antecipação da decisão. Ao passo que, quando nós visamos garantir o resultado de uma pretensão futura, aí nós temos uma tutela cautelar. Quando, por exemplo, eu faço uma cautelar de arresto ou de sequestro, o meu objetivo é antecipar algum dos pedidos da minha ação ordinária indenizatória? Vejam, os pedidos da minha ação indenizatória serão lá pensionamento mensal, condenação em dano moral, condenação em dano material e assim por diante. Ao buscar a cautelar de sequestro, eu trago um determinado bem para que esse bem, uma vez conscrito,
venha no futuro a garantir o êxito da minha ação ordinária na hipótese dela ser julgada procedente. O mesmo vale para cautelar de sequestro de indisponibilidade de bens. Eu busco assegurar esse bem, reservar esse bem, para que no futuro eu tenha êxito na hipótese da minha ação ordinária ser julgada procedente. Então vejam que a tutela cautelar, ela assegura direito sem jamais satisfazer. Ela tem um caráter temporário e não provisório. Por que temporário? Porque ela dura até que houver necessidade de proteger o direito da parte. Ao passo que a antecipada, não. A antecipada dura até que a sentença a revogar ou a confirmar. Mas a tutela cautelar dura até o momento em que houver necessidade de proteger o direito da parte. Ora, mas então Calamandrei está errado? Tá. A cautelar não é processo a serviço do processo. Vamos usar um exemplo. A gente tem essa mesma cautelar de arresto que eu referi anteriormente, certo? E, segundo Calamandrei, uma vez transitado em julgada a ação ordinária, a cautelar perde efeito, porque ela está vinculada ao processo principal. Sorovídeo vai dizer que não. Ela tem que durar até o momento em que houver necessidade de proteger o direito da parte. Quando é isso? No momento em que for realizada a penhora do bem. No momento em que for realizada a penhora do bem. Então vejam que a ordinária já transitou em julgado, mas os efeitos da cautelar continuam em vigor. Ela seguirá até o momento em que for realizada a penhora do bem. Portanto, a tutela cautelar busca segurança da execução. A execução futura. Proteger, assegurar, agasalhar o meu direito futuro, que eu vou buscar na minha ação principal. Por outro lado, a tutela antecipada, ela agora atenta ao mesmo procedimento da tutela cautelar, né? Elas podem ser requeridas de maneira antecipatória ou incidental, conforme observei anteriormente, né? Mas ela vai antecipar os efeitos da sentença final. Ela vai transportar do final para o início parte desses efeitos. E ela tem, portanto, um caráter de provisoriedade, pois ela depende única e exclusivamente da sentença do acórdão do Tribunal Regional, do acórdão do STJ, do STF. Ou seja, é apenas uma decisão aviada no processo que pode revogar essa tutela antecipada. Portanto, ela tem caráter de provisoriedade e busca não a segurança da execução da tutela cautelar, mas sim uma execução para segurança. Eu quero que se realize logo o meu direito, porque há um perigo de dano, há um risco ao resultado útil do processo. Eu preciso que o juiz defira imediatamente, né, aquele auxílio-doença, que defira imediatamente aquele despejo liminar, que defira imediatamente a exclusão no SPC e no Serasa, que defira imediatamente a prorrogação para agendamento de uma passagem aérea adquirida num período de Covid. E vejam que o novo CPC, a partir do artigo 355, ele consolidou a ideia da decisão parcial de mérito, ou seja, da possibilidade de que nós tenhamos, dentro de um mesmo processo, várias sentenças. Essa tese não é nova, essa tese foi criada
numa obra chamada Capítulos da Sentença, pelo professor Cândido Rangel de Damarco, e também, no mesmo ano, o senhor Ovídio Batista Silva escreveu a respeito. Então, era um ranço ainda que a nossa tradição tinha, né, no processo, mas hoje nós temos a possibilidade de ter no mesmo processo 6, 7 sentenças. Né? Decisão parcial de mérito trouxe isso, né? Impingiu aqui alguns requisitos, né? Quando não houver necessidade de produção de outras provas, por exemplo, né? Quando houver revelia do réu, né? Quando o fato, aí já o 356, for incontroverso e estiver em condições de imediato julgamento, é o famoso julgamento do feito no estado em que se encontra, né? Então nós poderemos ter tranquilamente o deferimento de uma decisão específica de reparação de gastos com saúde, por exemplo, num momento do processo, e ao final se apressar outros pedidos de dano material, e ao final se apreciar outros pedidos de dano material, né? Aqui a consolidação de uma teoria bastante importante no novo CPC. Né? Vale lembrar também que o artigo 302 reforça a responsabilidade objetiva de quem pede e leva a tutela antecipada e a tutela cautelar. Quando houver sentença posterior desfavorável, quando a parte não fornecer os meios para a citação em 5 dias, ou quando a medida cessar. Então veja que todo benefício tem o seu ônus. Né? Se a parte não tiver êxito posteriormente na confirmação da tutela de urgência, ela responderá e responderá objetivamente, né? Objetivamente por aquele benefício alcançado, por aquela medida alcançada. Vamos ver de uma forma breve aqui alguns exemplos que demonstram o acerto dessa tese, que realmente a tutela cautelar protege um direito futuro, ao passo que a tutela antecipada antecipa, né, um determinado direito. Quando se faz busca e apreensão, por exemplo, a busca e apreensão executiva, na alienação fiduciária, busca e apreensão de menores, ou mesmo de proteção ao direito dos autores, eu estou tentando salvaguardar, buscar uma prova que dará êxito num processo futuro. Na ação de produção antecipada de provas ou asseguração de provas, também acontece isso. Né? Vamos imaginar que eu tenho aí uma testemunha duas testemunhas de um acidente de trânsito, uma tem a 98, a outra 99. Se eles não morarem em Veranópolis, que é a terra da longevidade, lá serão adolescentes, né? Se morarem em outra cidade, tem um risco maior de vir a falecer do que a gente. Maior, não quer dizer que isso venha a acontecer, é importante deixar claro isso. Então, eu posso fazer a oitiva antecipada dessas pessoas, e veja bem, aí é um outro acerto do Sr. Ovídio, de que a tutela cautelar é autônoma. Autônoma. Ela nem depende da principal. Eu posso fazer uma tutela cautelar, e aliás, nesse sentido é importante ressaltar, o novo CPC retirou o caráter de tutela cautelar, na medida que ele regulou a ação autônoma de produção de prova, né? Então hoje a produção antecipada de prova, ela tem um título específico no novo CPC, né? Embora eu entenda que tenha uma natureza cautelar, como acontecia antes, mas o novo CPC preferiu regular num título específico. Né? Mas nesse caso, eu posso até fazer a produção antecipada de prova e nem ajuizar a ação judicial, porque houve um termo de composição extrajudicial entre as partes e eles acordaram em relação ao acidente. Então, embora eu tenha produzido antecipadamente essa minha prova, eu posso nem vir a ajuizar
a ação principal. Né? Enfim, o mesmo vale para o protesto contra a alienação de bens, né? Vale para cautelar de atentado na nossa região, extremamente comum, né? Nós vivemos aí numa região em que a terra tem um valor exacerbado, então o sujeito faz lá uma ação demarcatória acumulada com divisão e reintegração de posse. Né? A ação demarcatória pode ter 3 sentenças. Então, eu estou lá na última sentença da demarcatória, esse procedimento especial, né? A primeira declara a possibilidade de demarcar, a segunda, ela homologa o laudo pericial, que extrema os limites, e a terceira sentença, já na fase executiva, ela homologa o trabalho do perito, que é a colocação dos marcos. Por vezes, o derrotado na ação, não satisfeito, na calada da noite, arranca os marcos. E ninguém mais sabe onde estão esses limites. Aí é um exemplo da cautelar de atentado, né? Exatamente porque ele está desafiando a autoridade do juízo, contempt of court, lá do direito americano, a autoridade judicial. Né? Então, cabe uma cautelar de atentado que, vejam, é uma cautelar ajuizada incidentalmente já no cumprimento da sentença. A ação ordinária terminou. Então, ela é realmente autônoma. Né? Realmente autônoma. Muito bem. Por fim, aqui, nós já estamos ao cabo do tempo e pretendo cumpri-lo. Eu acho importante ressaltar que a cautelar, a tutela antecipada, e mesmo a tutela de evidência, né, a nova tutela de evidência, que prescinde do perigo da demora e que ainda vem sendo utilizada de uma forma um pouco tímida pelo judiciário, elas fazem realmente, como mencionei lá no início, uma gestão do tempo. Elas tentam reduzir o grau de vitimização das partes e dos seus constituídos desse fantasma do processo, que é o fantasma do tempo. Por vezes, insuperável. Né? Veja que nós temos efeitos morais em razão da demora de um processo, né? Como o fato de que só herdeiros receberão os frutos de uma determinada ação, e nós temos efeitos também de caráter material, como, por exemplo, quando o réu de uma ação ordinária dilapida o patrimônio, sem que essas ferramentas que eu elenquei, a hipoteca judiciária, né, as tutelas cautelares em geral, a própria averbação da execução, ou mesmo a fraude contra credores, evitem, né, essa dilapidação. Então, aí nós temos efeitos materiais. E essa gestão do tempo, né, é algo que se tenta fazer e ela sempre trabalha com uma ideia de expectativa. É importante ressaltar isso. Veja que nós, advogados, também temos uma meia-culpa por essa falta de coragem do Poder Judiciário, às vezes, em conceder a tutela antecipada, em optar por mais segurança, por menos efetividade, por menos celeridade. Porque nessa lógica de pedir, né, de pagar para ver, houve sim uma certa banalização dos pedidos de tutela de urgência, o que acaba gerando uma desatenção do Poder Judiciário para esses pedidos. Então, tudo é uma questão de expectativa. Eu acredito que é importante realmente solicitar a tutela de urgência quando ela está caracterizada, quando existem elementos para tal, né? E como diria o nosso saudoso Mário Quintana, né? Concluir aqui com poesia, Mário Quintana sempre foi um apaixonado pelas mulheres, né? Tinha como deusa a Bruna Lombardi, que continua belíssima, né? Mas à época
era um dos ícones, né, da beleza do país. Mas o Mário Quintana nunca teve uma mulher, né, em caráter permanente. Eu não compartilho com essa ideia, acho que é importante nós realmente mantermos laços de afeto duradouros, né? Mas o Mário Quintana preferiu não gerar essa expectativa, não gerar essa gestão do tempo, e ele disse, quando perguntado por um jornalista, por que, né, você, amante das mulheres, nunca quis nenhuma mulher, nenhuma companheira, né, continua nesse Hotel Majestic, ele disse, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas que uma só desiludida. Então, assim como as mulheres, as tutelas de urgência também são uma questão de expectativas geradas. Muito obrigado. Grande professor Jefferson. Finalizando em grande estilo aí, professor. Tchê, olha, professor, assim, ó, só tem elogio para ti aqui durante toda a live, o pessoal te elogiando o tempo inteiro. O único questionamento que veio agora no final, um questionamento do Diego, do nosso secretário adjunto da OAB, que eu vou colocar aqui na tela para ti. Certo. Sim. Então, muito bem. Lide, que se resume a uma discussão de direito, tutela antecipada concedida com base em jurisprudência consolidada, mudança de entendimento jurisprudencial entre a concessão da tutela e a prolação da sentença. Tutela antecipada revogada. Com o professor vê a aplicação do artigo 302, muito boa pergunta, Diego, muito boa pergunta, né? Veja que nós tivemos a consolidação de um princípio no novo CPC, que é o princípio da não surpresa, né? E o nosso direito, ele se firma nessa expectativa. Nós precisamos, diferente do common law, do direito norte-americano, por exemplo, né, em que eu posso, por vezes, levar ao júri uma testemunha a tiracolo, num efeito surpresa, com base num fato novo, né, causar aquele furor. O nosso direito aqui não, nós temos que arrolar previamente, a outra parte sabe dos nomes das testemunhas, vê quem é, o que faz, então há um grande grau de previsibilidade. E realmente essa questão do Diego é muito interessante, né, porque nós temos como regra a responsabilidade objetiva, né, na linha do que eu apontei, no que toca a tutela antecipada. Agora, com a teoria dos precedentes no novo CPC, e que, na minha opinião, quero deixar claro, não são precedentes, né? Na minha opinião, são decisões de observância obrigatória, porque precedente do sistema inglês é outra coisa. Veja que lá no sistema inglês, falar brevemente sobre isso, nós temos o precedente se construindo do passado para o presente. Então, o advogado está lá no júri, né? Júri, digo, porque no sistema americano há o direito a júri, não são só os dolosos contra a vida, e sim todo e qualquer processo que pode ser levado ao júri, né? No direito americano e nas novelas brasileiras, que até investigatória de paternidade vai para o júri, né? Então, aí nós temos o tal do júri. Então, o advogado está esbaforido, não sabe mais o que fazer, aí ele entra lá, escraviária, tec, sopra, né, no ouvido dele, levanta John versus Hart, Califórnia, 1989. E dá aquele furor. Né? Trouxe a ideia do precedente. A partir daí se começa a discutir o precedente no processo. Você começa a discutir para ver se ele vai ser aplicado do universal para particular. No sistema do processo civil brasileiro, não. Eu tenho o contrário. Eu tenho o particular, uma decisão específica, recurso repetitivo, seja lá o que for, que se aplica para o universal. Né? E eu tenho uma decisão do presente que se aplica para o futuro. Lá no common law, do passado para o presente. Então, não são precedentes, são decisões de observância obrigatória.
Mas essa teoria ela ainda está sendo experimentada pelo direito, né? E acho que realmente essa mudança de tese ela deve afastar a responsabilidade objetiva, né? Tenho essa convicção, tenho esperança de que se construa jurisprudência nesse sentido, porque, veja, a maioria das tutelas antecipadas em matéria de direito, se não a integralidade hoje, se dá com base em jurisprudência, né? O nosso direito, infelizmente, digo com pesar isso, mas que peso tem a doutrina para definir baliz do meu pedido hoje? Que peso tem? Com pesar que digo isso, mas eu vou ver o que pensa o STJ, o que pensa o STF, o TJ, e a partir daí estabelecer uma dosimetria das chances que eu tenho na ação, não é? Então, se há essa convicção no momento do ajuizamento da ação, da realização do pedido de tutela antecipada, com base numa tese que está mais ou menos consolidada, e essa tese depois vem a ser superada, especialmente por uma decisão aí de controle concentrado de constitucionalidade, ou mesmo em sede de controle difuso, mas na linha dos precedentes, com recurso repetitivo, decisões do pleno do STJ e assim por diante, parece que não é justo trazer a responsabilidade objetiva ao autor da ação. Há uma doutrina, inclusive, sendo construída, Fred Didier Júnior, Daniel Mitidiero, com o Marinoni, com o Luiz Guilherme Marinoni, né, tem uma obra conjunta, e outros processualistas aí, o Talamini, o Eduardo Talamini também, fiz uma banca com ele há pouco, há 3 semanas aqui no Paraná, de doutorado. Esses autores entendem que o princípio da não surpresa, ele vai impedir que a decisão lance mão de uma tese modificada após o ajuizamento da demanda, a não ser que ela tenha sido fruto de uma decisão do controle concentrado. Vai vingar essa tese? Acho difícil, né? Acho difícil. Mas o que se tem com o princípio da não surpresa é isso, né? A ideia de que eu possa saber com quais armas eu vou jogar o jogo processual no momento que eu ajuizei a ação. Se eu for surpreendido por uma mudança de posicionamento do tribunal, ora, eu não posso ser responsabilizado por isso. Porque eu não tinha como aferir no momento do ajuizamento da ação ou ter uma bola de cristal para identificar que o tribunal iria pensar de forma diferente no futuro. Muito boa a pergunta aí, muito obrigado. Professor, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de olhar os comentários aqui sobre o senhor, né? Pois eu confesso que eu não consegui. Eu vou... agora aqui, ó. Aí, ó. Alienado digital é brabo, agora sim. Muitos ex-colegas teus, muitos amigos, muitos ex-alunos aqui participando. Vejo aqui agora o amigo Rômulo, a Sandra, né? A Carla Menin aqui. Comparar as tutelas de urgência com as mulheres foi sensacional também. Amém. E a Sandra falando da apresentação do teu TCC. Eu tive o privilégio de te conhecer muito antes da faculdade, né, professor? Certo. Posso contar? Quiseres, eu conto também, claro que sim. A minha vida é um livro aberto. Então, eu conheci. Vamos botar um caráter de informalidade, então, aí que vale a pena. Sabes que eu resido em Bento Gonçalves há algum tempo, né? Mas nasci numa cidade pela qual nutro uma grande afeição, que é Cotiporã, né? Cotiporã, lugar pequeno bonito do Tupi-Guarani. E lá em Cotiporã, aos 15, 16 anos de idade, mais ou menos isso, né? Eu tinha um programa de rádio na Rádio Veranense, lá de Veranópolis, que discutia questões ambientais, algo do gênero, e organizava um festival,
um festival de bandas rock in Veneto, espaço alternativo para a cultura. E veja que esse festival ele começava pela manhã com um senhor de 80 anos de idade tocando saxofone, né, com poesia, com atividades escolares, e ele terminava na manhã do dia seguinte com uma banda de heavy metal. E aí eu conheci o Rodrigo, né, com a banda Face Oculta, né, ainda lembro, lá nesse festival, do qual eu era o apresentador e organizador. 86, foi isso, professor? Acho que por aí. Eu tenho até o cartaz aqui no lado, aqui pendurado, aqui guardado, com muito afeto. Professor. Vou querer uma foto disso aí. Vou mandar, com certeza. Porque eu não tive a oportunidade de ser teu colega e não tive a oportunidade de ser teu aluno. Porque quando eu entrei na faculdade, já estava mais ou menos no final ali. Eu não me lembro se o senhor se formou em 2000, 2002, professor. Por aí. Um pouco depois, foi em 2002, eu acredito. Eu acho que sim. Eu entrei na universidade, foi em 99, acho. 98, 99. Já nem me lembro mais. O tempo passa tão rápido que a gente esquece, né, professor? É verdade. Mas, e aproveitando, então, aqui para a gente dar um encerramento, te agradecer. Só tem elogios, recebemos elogios no Facebook, recebi diversos elogios pelo WhatsApp aqui, de diversos colegas de todo o estado aqui, principalmente o pessoal da OAB. A gente tem presidente de Garibaldi, de Carlos Barbosa, presidente de Nova Prata participando, presidentes de Gramado e Canela participando também aqui, Josana, nossa conselheira estadual. Acho que ela foi tua colega, né, Jefferson? Foi. Eu estou vendo aqui os que estão identificando que estiveram na festa de formatura, que, por sinal, foi no dia anterior à minha prova da OAB. Né? Que coisa irracional, né? A festa da formatura e a prova da OAB no dia seguinte. Consegui agora acessar aqui os comentários, muita, né, gente, colega e ex-aluno, um momento de afeto também, né? Nesse período aí de clausura, né? A gente está se ressignificando, de alguma forma, tentando nos compreender, né, como humanidade. Vamos ver se realmente temos um novo homem depois dessa tragédia sanitária que é o Covid, né? Acho que esses afetos aí semeados ao longo da vida são importantes, né? Pessoas que a gente até gostaria de conviver muito mais, mas esse peso dos dias, né, essa velocidade sufocante às vezes nos impede, né? Mas obrigado pelo carinho de todos aqui, realmente emocionante. Que legal. Professor, eu, Rodrigo, te agradeço muito, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de te ouvir falar sobre direito, que a gente só se encontra em evento festivo, pouco se fala, né? E é sempre legal que a gente consegue lembrar de coisas de muitos anos atrás de que nos aproximaram, né? Mas muito obrigado pela foi uma aula para nós, professor, foi espetacular aqui. Tenho certeza não, eu já estou te dizendo que eu vou te convidar mais vezes. Claro, sempre à disposição. Que bom, para a gente conversar sobre outros temas. Eu sei que tu domina muitos outros temas e é sempre importante a gente ter essa proximidade com a cátedra também, hein, né, professor, de poder discutir temas que são salutares nesse momento, principalmente nesse momento, sempre são salutares, mas agora nesse momento muito mais, né, porque a gente está vivendo momentos jurídicos aqui de extremas necessidades das tutelas de urgência, como no exemplo, né. Então, é importantíssimo a gente trazer para a advocacia e até para a comunidade em geral que nos assiste aqui nas nossas lives, até para quem está nos assistindo nesse momento, nós já ultrapassamos 10 mil views nas nossas lives aqui da subseção, então é um atingimento muito grande, e poder dividir conhecimento é muito bom, né, professor? Com certeza, conversar, aprender, né, eu acho que é sempre uma via de mão dupla aí. Os questionamentos que vêm, a gente cresce continuamente, né? Estamos todos aí com os mesmos objetivos, né? E somos estudantes eternos, né? Companheiro dos livros, sejam eles físicos, eletrônicos agora nessa nova fase, né? Mas são nossos grandes companheiros aí do direito, né?
Mas que legal, professor. Te agradeço mesmo. Um grande abraço para o senhor, um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo aí. E eu vou deixar o encerramento dessa live com o senhor. Tá bem. Então, só reforçar realmente os agradecimentos, né? Tive oportunidade agora de acessar os comentários aí, as ponderações dos colegas realmente de curso de Direito, né, mais lá atrás, né, num outro momento aí da nossa vida, cerca de 20 anos, né, alunos, ex-alunos, né, que realmente são muitos na nossa trajetória e essa convivência e essa semeadura de afetos, ela nos faz crescer, nos modifica, né, a cada dia. Eu digo que eu sou muito, a minha alegria é muito produto dos meus alunos, dessa possibilidade de conviver na graduação, na pós-graduação, né, no doutorado, no mestrado também, que hoje nós coordenamos, né? Então, é um privilégio. E poder falar aqui em Bento Gonçalves, eu acho que é algo ainda mais ímpar, né? Que quando nós, até nesse período, fizemos uma série de lives fora do estado, algumas internacionais, enfim, né? Mas há aquela formatação. Mas poder falar para os nossos aqui, com quem nós convivemos, que testemunharam nossa trajetória, assim como aconteceu comigo, com eles, é motivo de muita satisfação, né? Então, meu afeto a todos vocês, muito obrigado aí pelo comparecimento, beijo a todos. Boa noite a todos, muito obrigado e um bom resto de semana para todo mundo aí. Abração.